pessoal, estamos voltando aqui para fazer um apanhado do segundo dia da prova da UES. Obviamente, nós vamos falar sobre a específica, né, de geografia, as 20 questões que caíram dentro da específica. Nós vamos fazer aqui uma breve análise a respeito delas, né. Na primeira fase, a gente fez uma correção, né? Uma correção não, né? Já que o gabarito já faz essa correção, mas a gente fez aqui um apanhado de comentários e algumas questões, né, que foram comentadas aqui acabaram realmente sendo anuladas, né? Elas tiveram um sentido dúbio, trouxeram muitas dúvidas e algumas pessoas entraram com recurso, né, e as questões foram consideradas anuladas. Nessa segunda prova, que é a prova do segundo dia, né, das específicas, né, pelo menos na leitura que eu fiz aqui, não encontrei nada que possa ser colocado como recurso, né, para anulação. Obviamente que pode haver outras interpretações, né? Pode haver que alguém possa ter encontrado algum ponto aí que eu não tenha visualizado, mas de forma geral não encontrei problemas em relação à construção das questões. A prova foi mediana, né? Para minha surpresa, trouxe muitos conteúdos repetidos. Uma boa parte do conteúdo da prova voltou-se para cartografia e urbanização, né? O processo de urbanização, né? Então as questões ficaram balanceadas entre cartografia, os conceitos básicos de geografia, globalização e algumas coisas assim sobre atualidades, né? Alguns pontos, mas foi bem razoável, principalmente as questões de verdadeiro ou falso e de associação, né? Acredito que algumas questões realmente estavam mais complicadas, principalmente em relação à cartografia, né? Porque é um conteúdo mais visto no primeiro ano. Quando se chega para prestar o vestibular, muita gente já esqueceu dos conteúdos que foram colocados, apresentados no primeiro ano, e cartografia é um assunto que muita gente tem complicações, né, de forma natural, porque ela envolve números, envolve cálculos, e principalmente para quem está tentando fazer um curso de humanidades, apesar de cartografia, esses cálculos fazerem parte, né, da geografia, mas não é comum, né, que as pessoas não tenham essa dificuldade, né? Muita gente tem. Sempre que eu estou nos primeiros anos do médio vendo esse conteúdo, eu percebo essa dificuldade, né, que as pessoas têm de fazerem associações e as interpretações de mapas e cálculos de escala. Faz um tempo que não cai questões relacionadas a cálculos de escala, mas caíram muitas questões relacionadas aos conceitos básicos de cartografia. Então vamos lá à prova. A gente vai dar uma lida aqui, tá? Sobre alguns pontos que foram mais importantes, que eu considerei aqui mais importantes. Deixa eu só preparar ela aqui. A gente começar a fazer nossa análise, tá bom? Bom, então na primeira questão, né, é uma questão sobre o sistema de coordenadas geográficas. Lembrando, o sistema de coordenadas geográficas, ele é um traçado entre paralelos e meridianos, né, o encontro entre as duas linhas, né, os paralelos e os meridianos. Paralelo principal à linha do Equador, meridiano principal ao meridiano de Greenwich, ambos valendo 0 graus. E aí essa questão fala sobre o sistema de coordenadas. Aí eu sempre marco as coisas aqui no texto para você lembrar, né, de fazer esse traçado nas palavras-chave. É importante você grifar, marcar as palavras-chave para que você tenha noção sobre qual é o conteúdo que está sendo mencionado ali. Tá? Então, qual é o conteúdo dessa questão? Coordenadas geográficas. Assunto, cartografia. E aí nós vamos aqui, né, para as opções. Deixa eu só reduzir aqui o zoom. Nessa questão, o gabarito oficial trouxe para nós a letra A, né, para nós marcarmos a frase 1 e a frase 3. Eu não vou explicar o que é que já está correto, né? Vamos explicar aqui por que a frase 2 está incorreta, né, para que ela tenha sido tirada aqui da questão. É porque ela diz assim: a unidade de medida utilizada para as coordenadas depende da referência.
Tá certo, né? As coordenadas geográficas é um tipo de medida que você faz, mas é em graus, né? Então, é graus ao norte, graus ao sul, graus ao leste ou graus ao oeste, tá? E aí ele diz aqui que esse sistema de unidade de medidas para coordenadas é calibrado a partir de centímetros, milímetros, de metros ou quilômetros. Então, essa unidade de medida como referência dentro da cartografia para centímetro, milímetro, metro ou quilômetro é para quando você está trabalhando com escalas cartográficas. Tá? Quando você está fazendo a medida real, a medida no papel, que é converter a escala e vice-versa. Né? Você está trabalhando com um desses elementos, ou a escala, ou a medida real, ou a medida no papel. Não é isso a questão está pedindo. Então, o erro que está falando aqui, né, é de trazer a unidade de medida para coordenadas, né, trazidas coordenadas terrestres reais. E aí ele fala essa medida em centímetro, milímetro, metro e quilômetro. Então, essas medidas em metros e nas suas unidades métricas não são utilizadas para dentro de coordenadas geográficas. Tá? As outras duas frases corretas, então nós marcaríamos aqui a letra A. Uma questão nível fácil, né? Acredito que se você lembra de coordenadas, né? Para quem não lembra o que é uma coordenada geográfica, aí realmente ela ficaria muito difícil. A questão 2, uma questão também de nível mais fácil, falando sobre desenvolvimento sustentável, falando agora sobre sustentabilidade. E aí, quando fala sobre desenvolvimento sustentável, gente, provavelmente você vai acertar essa questão, né? Porque vai vir um monte de coisas absurdas e as outras coisas que fazem sentido, como essa questão. Eu não vou nem perder tempo comentando ela, né? Porque ela fala, considerando as práticas sustentáveis, assinale a opção que não corresponde a uma ação de sustentabilidade. Aí a letra C diz que usar copos e pratos descartáveis para economizar água, né? Então, essa foi a questão facílima, né? Para ninguém zerar a prova, certo? Lembrando que se você errar uma questão como essa, é muito complicado, porque isso baixa o teu score no final, né, de uma forma surpreendente, né? Cada questão conta. Lembrando que vai ser somado a pontuação que você fez na segunda fase, a redação com a sua pontuação na primeira fase. E a prova da UES é baseado em scores, né? Uma média baseada em scores. Então, essa questão era uma questão facílima, né? Nós marcaríamos aí esse absurdo, né? De usar coisas descartáveis e contribuir com a economia de água. A terceira questão, né? Só para ressaltar, gente, estou corrigindo aqui o gabarito 1, tá bom? O caderno 1, gabarito 1, tá ok? Claro que as opções são as mesmas, mas a sequência das questões não são, né? A terceira questão, essa foi uma questão novamente sobre cartografia, só para agora sobre os tipos de mapas. No caso, agora falando sobre os mapas temáticos. Essa questão eu considerei uma questão difícil, certo? Vou explicar por que eu achei essa questão difícil. Não porque muita gente não sabe o que é mapa temático. Praticamente todo mundo que já estudou cartografia sabe do que se trata um mapa temático. É um mapa que tem um tema, um mapa que tem um assunto, até porque o próprio texto já está dizendo o que é um mapa temático. Então ele deveria facilitar a questão. Facilitou em algumas opções. O negócio é que no meio do texto ele falou sobre algumas técnicas e alguns apanhados que muita gente não vai lembrar ou não vai realmente lembrar porque não viu isso no ensino médio. Então, eu digo porque quando eu vou lecionar esse tipo de conteúdo, muitos dos nossos livros didáticos não trazem esse aprofundamento, não trazem esses conteúdos relacionados à cartografia, infelizmente. Às vezes você tem um capítulo voltado para a cartografia e coisas assim muito soltas, né? Não sei nem como é que vai ficar a prova da UES para o ano que vem, já que vai começar o novo ensino médio, né? Vai ser já implementado o sistema do novo ensino médio, mas, enfim, né? Essa foi uma questão eu considerei difícil, tendo em vista a realidade dos meus alunos, tá?
você fez, achou fácil, tal, estudou em casa, legal, muito bom, acertou, melhor ainda. Mas essa é minha análise até da realidade das pessoas com quem eu lido. Então, aqui nesse gabarito, nós marcaríamos a opção C, né? As frases 1, 3, 4 estão corretas, e aí o que é que invalida aqui a opção 2? É que ele fala, né, que os mapas temáticos, eles se distinguem, são diferentes dos mapas topográficos por representarem apenas, e aí onde está o negócio. Quando você pega uma questão que tem esse negócio, essas coisas de apenas, somente, exclusivamente, essencialmente, né, aí você já pode ficar desconfiado delas. E aí tem aqui, né, que o que é um mapa temático? É um mapa que representa apenas fenômenos da natureza, certo? Apenas fenômenos da natureza. Aí você já desqualifica essa questão. Ah, e aí onde é que está a questão da dificuldade, né? Essas questões 3 e 4 aqui. As frases 3 e 4, né, que fala sobre a questão de que os mapas temáticos podem ser utilizados para fazer o cálculo, o valor venal, né, de uma propriedade, e que esses dados são armazenados numa representação topológica. Você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Isso aconteceu comigo há 2 semanas atrás. O IPTU da minha casa estava atrasado, não estava vindo, e aí eu precisei ir até o sistema de tributação aqui da minha cidade, né? Eu moro aqui em Maranguape, para saber o que é que estava acontecendo e tal. Enfim, teve que se fazer uma base de cálculo para o meu terreno. Os fiscais vieram até a minha residência? Não. Eles se basearam em quê? No desenho que está armazenado nos arquivos lá na base, né, de cobranças do IPTU. Então, é um armazenamento, né, de uma representação topológica. O rapaz vem, faz a medição do terreno, e aí ele traz aquele terreno, né, para uma representação num desenho, nem sempre numa escala verídica, uma representação, ele se faz ali, e baseado naquela representação é que é feito o cálculo, né, o valor venal do IPTU, porque ele é pela medição da área construída em metros quadrados. E aí, muita gente não sabe essa informação, poderia ficar em dúvida na 3. A 4, eu acho que muita gente ficou mais em dúvida ainda, pela questão de que fala aqui. O mapa temático também pode ser armazenado no formato matricial, também chamado de raster. Você já ouviu falar sobre uma técnica chamada de rasterização? Ou às vezes você vai tirar uma foto, vai melhorar uma figura e ele fala, e o seu aplicativo, o seu programa diz que está rasterizando a imagem. É isso que ele está fazendo, né? Uma rasterização é um mapeamento que transforma uma imagem, né? Uma imagem digitalizada em células, o que a gente pode também chamar de pixels, né? Os megapixels, cada pixel é um quadradinho, né? É uma pequena célula, mas no caso, um formato raster, principalmente quando você está trabalhando com mapas, por exemplo, no IBGE, no site do IBGE, você pode trabalhar lá com mapas temáticos e você vai ver que aparecem lá os quadrados ou os lotes, onde você vai clicando e ampliando, né, ou reduzindo a sua visão lá. Tá? Então, o mapa temático ele também pode fazer, principalmente hoje, que nós temos ferramentas digitalizadas, né, e na web, e eles fazem esse trabalho de rasterização. Tá? Esse aqui é um assunto dentro da cartografia que a gente conhece como SIGs, os Sistemas de Informações Geográficas. Na quarta questão, uma questão sobre geografia do Ceará, né? Essa prova caiu pouca coisa sobre geografia do Ceará, né? Considerando as edições do ano passado, né? Ou as edições passadas, é onde especificamente não menciona a palavra Ceará, mas traz algumas coisas relacionadas ao Ceará, né? Mas não considerei que tenha sido uma coisa absurda. Para quem já acompanha a gente aqui, acertou essa questão, pelo menos é o que eu acredito, eu torço, porque a gente tem uma série de vídeos falando só sobre a geocompartimentação, a compartimentação geoambiental do Ceará. E aí o que é que essa questão pede? Talvez você não tenha entendido. Ele pede uma relação entre a compartimentação geoambiental e a vegetação que aparece lá.
Então ele quer saber a interface ambiental e a vegetação. Ele quer saber se condiz a vegetação com o ambiente, certo? Então nós marcaríamos aqui a letra B, que é o que está, né, está correto. Aí você vê aqui, mas cerrado, professor. Pois é, gente, nós temos formações de vegetação de cerrado aqui no Ceará, né? Nós temos cerrado e cerradão. Tem um dos vídeos aí que eu coloquei que tem um material em PDF para você baixar uma apostila completa sobre isso aqui, né? Produzido por órgãos estaduais, trazendo de forma mais aprofundada. A linguagem é bastante difícil, mas é o que cai aqui na prova. Então, na letra A, o que é que nós temos de errado aqui? É que ele diz que nas chapadas interiores aparece manguezal, né? Então, não é manguezal, é a vegetação das planícies fluvio-marinhas, encontro da água salgada com a doce. Na letra C, o errado que são os maciços residuais, que é uma formação cristalina, e ter uma vegetação de mata úmida sedimentar. Então, o maciço residual não é uma área sedimentar, né? Mata úmida sedimentar. Tem mata úmida, sim, mas sedimentar, não. D. Chapadas interiores, mata úmida sedimentar. Né? E nós podemos ter nessa mata úmida sedimentar, que ela vai aparecer principalmente aonde? No nosso terreno sedimentar, que é a Chapada do Araripe, né? A nossa chapada de base estritamente sedimentar. E aqui ele fala tabuleiros costeiros com a mata úmida de altitude. No tabuleiro costeiro, na faixa costeira, na faixa de praia, nós temos mata de altitude? Não. Mata úmida de altitude é um outro nome que a gente dá para a vegetação, né, que também aparece nos resíduos, nos maciços residuais. Então, ficaria essa questão. A quinta questão também considerei uma questão difícil, porque ela não é uma questão que fala só sobre desertos, mas também te pede para você ter noção sobre a localização geográfica dos nossos grandes desertos. A opção correta aqui, né, seria a letra A. Por que, que a letra B está incorreta? Essa aqui você já eliminaria logo de cara, né? Não teria muito trabalho, porque nós temos uma boa distribuição de recursos naturais, abundante fauna e flora. Num deserto, gente, não tem condições, né? Então a gente anularia aqui a letra B. Ok. E aí onde é que vem o ponto de dificuldade? Aqui na letra C. Com certeza, tenho certeza que muita gente ficou com a mão na cabeça e desesperado em relação a isso aqui, porque puxa vida, a A tem tudo a ver. Mas a C e a D, porque ele não traz só a referência sobre as características do deserto, como traz a localização geográfica. Aí ele fala: o deserto de Gobi encontra-se na porção mais ao norte do Oriente Médio. Ok. Entre a Mauritânia, Tunísia e Níger. Aí você, meu Deus do céu, onde é que fica a Mauritânia, Tunísia e Níger? Aí você papoca, né? Como se diz aqui no Ceará, se você não souber onde é que ficam esses três países. Mauritânia, Tunísia e Níger não ficam no Oriente Médio. Mauritânia, Tunísia e Níger são três países do continente africano. Então, qual é o deserto que nós temos que abrange esse território entre a Mauritânia, a Tunísia e o Níger? É o Saara, né? O maior deserto que nós temos no continente africano. Tá? Então, pode ter dado esse conflito, né? Por causa da questão da localização geográfica. Se você é muito bom de decorar países, localização de países, é excelente. Mas, como eu disse, né? Você ali naquele calor da prova, né? Na angústia que você está fazendo na segunda fase, as questões específicas, é difícil manter a calma numa questão dessa, né? E aí, de toda forma, né, você acabaria podendo eliminar essa questão pela essa parte que fala aqui sobre a fauna e a flora bastante diversificadas novamente, né? Mas eu colocaria aqui dois níveis de dificuldade, né? Pela localização geográfica e às vezes pela leitura rápida, de repente a pessoa pode acabar deixando esse detalhe aqui de lado. Aí vemos para a letra D, que fala sobre o deserto do Atacama,
né, que é no Chile, ok, caracteriza por ser o deserto mais baixo do mundo, com aproximadamente 2.250 metros abaixo do nível do mar. Complicado, né? Você lembrar, né, tentar lembrar se o deserto do Atacama é abaixo ou acima do nível do mar é muito complicado. É muito complicado, né? É uma questão assim, bem enciclopédica mesmo, né? Que foi colocada aqui da UES. Mas a região do Chile é uma região montanhosa e é por isso que nós anulamos aqui essa questão por causa do mais baixo do mundo. Sexta questão, outra questão de cartografia, né? Falando agora sobre orientação geográfica, né? Que acaba ficando dentro do escopo, né? Dentro do grupo que quando a gente está estudando o conteúdo sobre cartografia, que pegou muita gente de surpresa, né? Principalmente para quem não tem a mínima noção do que é a Rosa dos Ventos. Ora, tem gente que se complica só em você analisar o leste, oeste, o norte, sul. Agora imagine você lembrar dos pontos cardeais e dos pontos colaterais e dos pontos subcolaterais, né? Realmente tem que ter a Rosa dos Ventos na sua mente, na sua cabeça. Para facilitar aqui a nossa visualização, deixa eu compartilhar aqui com vocês, para a gente entender como é que funciona. Então, para fazer essa questão, para lembrar dessa questão, aí você tem que se lembrar que a Rosa dos Ventos, né, essa forma de navegação, ela tem um formato, né? Toda a Rosa dos Ventos, ela forma um círculo de 360 graus, certo? 360 graus. E aí o que é que eu faço aqui? Quando eu transformo esse 360 graus dividido entre os pontos colaterais e os subcolaterais, eu vou ter uma divisão, né, que faz com que cada distância entre um ponto e outro equivalha a 22,5 graus. No caso que nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos. Então, 360 graus dividido por 16 vai dar 22,5 graus, tá? E aí a questão quer saber o seguinte, quem é que fica no grau 225? Quem é que fica no grau 225? Então, mesmo que você faça as contas, se você não tivesse a imagem da Rosa dos Ventos na sua mente, você não conseguiria fazer essa questão assim de forma muito nítida. Primeiro, pela divisão dos graus, segundo, para ter certeza do que é que você estaria marcando. Aqui tem SW, porque está em inglês, né? Essa é uma padronização internacional, né? SW, né? Southwest, né? Southwest, né? South em inglês, e West, que é o oeste, né? Então, sudeste, sudoeste, né? Ou sudoeste, trazido aqui para o português brasileiro, né? Então, marcaríamos aí o SO, já que não tem SW, aqui nessa questão número 6. Então, beleza, até aqui. A sétima questão, uma questão sobre bacias hidrográficas. Mediana, né? Uma questão mais de cuidado em relação à leitura. Por quê? O texto não é um texto tão pequenininho assim, ele vem explicando sobre a extensão da bacia, o tipo de drenagem. Aí, gente, é uma questão mais sobre interpretação aqui. Ele já vem dizendo que é uma bacia com deficiência em alimentação e que tem rios periódicos e seus leitos têm sido barrados pela construção de açudes. Então, um rio que tem uma periodicidade, né, ou um rio intermitente é aquele que você tem os momentos de cheia e os momentos de vazante. Momento de cheia e momento de vazante, né? Então, rios periódicos. Aí ele fala, né, na bacia do Atlântico Nordeste, a letra correta aqui seria o gabarito C,
né, onde tem os rios permanecem total ou parcialmente secos durante o período de estiagem em virtude da precipitação, o regime é semiárido na sua maior parte. Esse é o correto, né? A gente tem essas características aqui nos vídeos anteriores que nós fizemos aqui. Então, na letra A diz que tem enchente com frequência. Como é que você tem enchente com frequência se a chuva é periódica, ainda tem várias barragens, né, no meio do caminho? Regime fluvial equatorial. Como é que você tem um regime fluvial equatorial numa área atlântica? Está dizendo aqui, bacia do Atlântico, Nordeste. Tá? Então, nós temos, não temos um regime fluvial equatorial. Nosso regime fluvial aqui é tropical. Aí nós temos tropical semiárido, né? Mais marcado pelo inverno seco e o verão chuvoso. D. O regime fluvial é perene, tropical austral, né? Já lascou aqui, ó, já morreu aqui. Ó. O regime fluvial é perene, tem água o ano todo. Então, só esse perene aqui já anulou a nossa alternativa. Na oitava questão, uma questão sobre geografia física. No caso aqui sobre limites de placas tectônicas, não foi difícil, né? O difícil é você lembrar os tipos de movimentos de placas tectônicas. No caso, o que é que ele quer saber aqui? Ele quer saber qual é o tipo de limite de placa tectônica, onde eu tenho falhas transformantes, em que essas placas têm o movimento horizontal e paralelo. Então, lembrando que nós temos três tipos de movimentos de placa. O movimento que nós temos o movimento divergente, o movimento convergente e o movimento transformante. Então, no movimento que nós vamos ter, né, de divergente, perdão, né, de convergente, geralmente nós vamos ter um movimento de subducção, onde uma placa vai para a outra. Nós temos o movimento, né, chamado de divergente, onde nós vamos ter uma separação entre as placas. E eu tenho o movimento, né, que é o transformante, onde as placas ficam resvalando uma na outra na horizontal. É onde eu vou ter como principal produto as falhas transformantes, né? Quando vou ter duas placas tectônicas, né? Duas placas tectônicas que elas ficam resvalando uma na outra, né? De um formato horizontal. Então elas não vão para baixo, elas não se afastam, elas ficam em contato uma com a outra, mas fazendo esse movimento mais na horizontal. Então nesse caso aqui, ele é também conhecido como um limite conservativo, né? Tá? Uma placa conservativa. A nona questão é uma questão sobre o meio ambiente, mas falando sobre a qualidade do ar, problemas ambientais urbanos, nós marcaríamos aqui a letra D, né? 2, 3 e 4. Então, por que, que a frase 1 está incorreta? Porque diz que a vegetação, olha o absurdo aqui, né? Você precisa ficar atento. Perdão aqui, né? Vocês não estão visualizando. Pronto. O absurdo dessa questão aqui é que ele diz que as árvores, né, a vegetação, ela absorve CO2, ok? E o devolve para a atmosfera. Então, por que a razão de se plantar árvores, né? Se elas vão pegar o CO2, capturar esse CO2 e depois devolver o CO2 de volta. Né? Pegar esse mesmo CO2 e devolver para a atmosfera. Não tem condições. Tá? Então, isso aqui é o que invalida essa opção. É uma questão fácil. A décima questão é também sobre meio ambiente, sobre impactos ambientais, trazida agora sobre a questão do bioma amazônico, né? Óbvio que ia cair alguma coisa sobre a Amazônia, como caiu na primeira fase, está aqui na segunda fase de novo, né? Falando sobre as mudanças climáticas, mas trazida agora para o bioma amazônico. Precisava ler, né, com cuidado, mas era só ler com cuidado, devagarzinho, lembrar sobre o bioma amazônico e você ia chegar aqui, né, que as três frases estão corretas. Tá? Eu acho que o mais complicado aqui é quando chega essa parte que falar sobre as florestas, né? Principalmente sobre a mata de igapó e os igarapés. Então a gente confunde nessas duas matas, as matas de áreas constantemente alagadas e as que se inundam durante os períodos de cheia.
A 11ª, nós marcaríamos aqui a questão B, né? Até o momento nenhuma questão, pelo menos na minha análise, que mereça recorrer, né, para que seja anulado, embora possa ter considerado difícil, e nada impede que as pessoas possam recorrer, né? Tem que fazer o argumento e caminhar para o S e esperar o parecer deles. Aí temos o Estado-nação moderno e as condições sobre o que torna um território, né, de uma nação. Dentro do Estado-nação moderno, nós marcaríamos a letra B. Por que a letra A não? Porque ele fala que a centralização é pouco efetiva do poder político, né? Pelo contrário, o Estado-nação moderno chama muito pelo poder político para a formação de um território, e a gente vai ver que outras questões puxaram muito sobre isso, sobre o poder e território, poder e território, poder e território. Tem pelo menos 3 questões relacionadas a isso aqui, se não me engano. Na letra C, diz que houve uma centralização tardia da política em relação a postos territoriais. Pelo contrário, né, toda formação de território exige um poder político, né? Dificilmente nós vamos ter uma formação territorial sem poder político, e até porque para a formação de um território é quase que obrigatório que haja influência de algum tipo de poder, né? E aí, claro, nós chamamos os poderes paralelos, com os poderes aí, né, nós temos de grupos organizados, facções criminosas, mas o Estado é o primeiro poder, né, que atua aí na formação de territórios, pelo menos de forma oficial, né? E na letra D diz que a política não tem interferência na formação do território do Estado-nação. Então, por isso você não marcaria. A 12ª, uma questão nível fácil. E mesmo se você ficar sem dúvida, tem uma questão mais lá na frente que vai falar de novo sobre os conceitos básicos da geografia. Então, você poderia retornar aqui ou poderia usar os argumentos dessa questão para te ajudar, né, a formular na outra. E aí nós temos, considerando a ação estatal, a ação do Estado, política de planejamento territorial, projeção e poder, que conceitos geográficos somam essas coisas? Ação do Estado, planejamento, uma projeção geográfica e o poder, território. É o único que eu tenho aqui. Se fosse só ação do Estado, uma projeção, ou uma projeção geográfica e um conceito geográfico, poderia ser região. Mas quando ele fala sobre ação do Estado, planejar, poder e conceito e projeção geográfica, né? Então, a ação do Estado planejando o seu poder sobre um território, sobre uma área geográfica, é o território. A 13ª, eu quero pedir perdão a vocês. Eu comecei a preparar o material para fazer é, essa análise, né, de atualidades, mas a gente estava encerrando o semestre na escola, tinha diário, muita coisa para fazer. O sistema estava horrível, né, e eu ia comentar sobre isso aqui, né, sobre algumas coisas, mas estava na mídia, né, eu considerei que não foi difícil fazer essa questão, mas eu quero publicamente aqui pedir perdão, né, que estava proposto, realmente a gente tinha preparado aqui o slide para trazer para essa segunda área. Mas aqui a questão se auto completava, digamos assim, porque fala aqui, por exemplo, nessa primeira fase, o país registra mais 380 mil mortes, tal, 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 começou na Primavera Árabe e está sob o governo de Bashar al-Assad. Então, Bashar al-Assad é um cara muito famoso, gente. Essa guerra do conflito na Síria já tem 10 anos, né? Aliás, 20 anos já que já está rolando esse conflito, né? Desde 2000, perdão, 10 anos, né? 10 anos mesmo, né? Desde 2011. Então, esse ano completaram 10 anos do conflito na Síria. Eu até pensei que ia cair alguma coisa sobre o Mercosul, né? Que também completa, se não me engano, 30 anos, né? Completou agora esse ano. E aí nós temos esse conflito que vai se arrastando desde 2011 no governo Bashar al-Assad. Então, para que nós teríamos aqui a Síria. Então, na sequência aqui começa com o número 4, só a B ou a C. Aí você vem tirar a dúvida. E agora, vai ser 2 ou vai ser 1? Vamos lá ver. Aí a 2 tem, ó, movido pelo apelo religioso retorno à terra prometida, Canaã, e o movimento sionista, um país criado em 1948. Ora, que país foi criado em 1948? Era conhecido como a Terra Prometida e
que foi o fundamentado pelo movimento sionista. Aí só tinha Israel, né, gente? Só Israel. Aí nós ficaríamos aqui a sequência 4, 2, 1, 3. Né? Que aí no caso ficaria a Síria, Israel, a Nigéria, com a ação do Boko Haram, e Mianmar, que sofreu um golpe de Estado. A 14ª é uma questão de interpretação, nem vou parar muito nela, é uma questão mais de você analisar mesmo. E fala sobre a desconcentração industrial de São Paulo. Aí o texto já está dizendo que São Paulo sofreu uma desconcentração industrial e nós temos alternativas, como é o caso da letra A, que está dizendo, né, trazendo para São Paulo essa concentração de novo. O texto já está dizendo que foi desconcentrado. Então não tem por que você marcar opções que digam que se concentrou de novo. É o contraditório. Então aqui nós marcaríamos a letra B. Na letra A, tem vários absurdos em que São Paulo permanece sendo, o texto já diz que não é, e ainda diz que está do mesmo jeito que era na segunda Revolução Industrial. Pelo amor de Deus. Na C, está errado, porque diz que São Paulo perdeu a importância para o mercado e o território nacional. É um absurdo um negócio desse, né? Você fazer essa análise, dizer que São Paulo não tem mais importância na economia do país. E a letra D dizer que São Paulo sofreu um processo de desmetropolização. Ele não é mais uma metrópole nacional e internacional. Erradíssimo. A 15ª. Gente, estava fácil. A 15ª estava fácil. Apesar de você ter 6 coisas para colocar em sequência, mas quando você começa a colocar em sequência, aí você não tem para onde correr, não. Como por exemplo aqui, a letra 3. Identidade é algo que remete à identidade. A gente tem uns 3 vídeos aqui falando sobre esses conceitos. Identidade, sentimento e o pertencimento. Ora, qual é o conceito da geografia que fala sobre identidade, pertencimento, sentimento? Lugar. Aí você já começa com o número 3. Ó. Quais eram as opções que começavam com o número 3? Só tinha uma. Só a letra C começava com o número 3. Mesmo se você tivesse dúvida, mas eu fiquei com dúvida, não sei se é. Aí ele fala, ó, formas, homem e natureza, né? O homem atuando sobre a natureza, sobre o espaço, contemplar e os órgãos dos sentidos. Contemplar, usar os seus sentidos para observar a interação do homem com a natureza. O que é isso? É a paisagem. Né? Porque a paisagem, de uma forma geral, né? Um conceito bem básico aqui, é tudo que você consegue visualizar. Então você já tinha aí a sequência 3-1. Eu nem vou continuar os outros aqui. Tá? Daqui as palavras-chave, né? Ó, território aqui de novo. Ó, relação de poder, poder. Onde é que a gente exerce uma relação de poder? No território, número 5. Né? Aí eu tenho aqui uma área territorial, né, que fala sobre a natureza, uma questão mais territorial. Aí eu falo de região, quando eu falo sobre delimitação geográfica de um território. Certo? Nascer, sistema de fluxos, sistema fixo. Um sistema de fluxos é um sistema de redes. Tá? E aí o 4 aqui, uma análise indissociável sobre a ação do tempo e do espaço. Essa análise do ser humano sobre o tempo e espaço, a análise da ação humana sobre o tempo e espaço é o próprio espaço geográfico. Uma construção do ser humano sobre o tempo, sobre o espaço. 16ª, a única frase falsa aqui é a primeira, gente. Então, por isso nós marcaríamos aqui a letra A. Por que que a primeira frase está errada? Aqui fala a geografia do Ceará, né? Mas também poderia trazer mais os conhecimentos de história do Ceará. Que fala a intensificação do povoamento ocorreu entre o século 17 e 19, certo? Inicialmente, primeiro fazendo de gado e cultura canavieiro e seguir os vales dos rios. A questão aqui é que, entre os séculos 17 e 19, gente, o que impulsionou a essa ocupação do Estado já não foi mais o gado e nem a cana-de-açúcar.
No final do século XVII ao XIX, né, o que vai impulsionar a economia agora do Ceará, né, é o algodão, principalmente a cultura do algodão, certo? Foi o ciclo do algodão aqui no Ceará. Trouxe o maior impulsionamento nesse período para a nossa economia. 17ª questão fácil. Era só ler os absurdos, como por exemplo aqui na opção, falando sobre o SUS, o Covid, né, a ação do SUS. Aí a 17ª letra A diz que não tem disparidade entre o sistema, né, entre o atendimento do SUS no Brasil, é tudo igual, onde você for, é alta qualidade e é tudo igual. Não, né? A letra B diz que cirurgias como transplantes só podem ser feitas na região sudeste, um absurdo. E na letra D, né, diz que o SUS é tão bom, tão bom, tão bom, que a Covid-19 quase não teve ação no país e a população, né, pôde relaxar em relação às medidas de saneamento, né, de isolamento social. Absurdo, né? Então, marcaremos aí a letra C. Essa era uma questão fácil. A 18ª, sim, a geografia do Ceará cai, porque fala sobre a questão do êxodo rural. Mas essa questão está bem mais história do Ceará do que geografia do Ceará, né? Claro que são áreas afins, né? E a gente estuda as duas coisas. E aí fala sobre o princípio da industrialização do Ceará. Você fez aquela outra? Lembra que a gente viu uma questão agora há pouco, né? Sobre o processo de industrialização. Aliás, os ciclos econômicos, né? Sai o gado com a cana, depois um algodão. O que é que substitui o algodão dentro da economia do Ceará? A industrialização, o processo de industrialização. Quando é que isso começa a acontecer? Das décadas de 70 a 1980. Parece fácil, mas era difícil, né? Lembrar datas, principalmente quem é que vai estudar datas para geografia, né? Vale recorrer? Pode ser, né? Que você construa um argumento dizendo que é questão de datas, que vai ficar muito mais parecido com a história do Ceará, mas como eu disse, aí você vai barrar, vai bater na questão das afinidades, né? Nas áreas afins e os conteúdos que são semelhantes. Provavelmente o parecer vai ser favorável para a UES. Tá? Então, aqui na 19ª, gente, você precisa conhecer o trabalho do professor Milton Santos. Então, não vou nem entrar muito aqui no mérito, comentar muito, nosso tempo aqui já está estourado, né? Mas os conceitos principais trazidos, né, pelo professor Milton Santos foram o meio natural, técnico científico, meio técnico científico informacional. E a última questão, né, falando sobre globalização, tem que ter uma, né? Sempre cai alguma questão sobre globalização. Globalização, democracia e a nova ordem mundial, nós marcaríamos aqui a letra A. Né? Por que a letra B está incorreta? Porque diz que não existe mais apenas um epicentro do poder global, mas muitos epicentros distribuídos em todos os continentes do globo. Né? Não é bem assim. Né? Não exista mais apenas um epicentro, mas muitos epicentros distribuídos em todos os continentes do globo. A gente ainda tem, né, esses epicentros mais concentrados, principalmente aonde? Europa, né, e na América do Norte, que no caso é os Estados Unidos. Dizer que nós temos epicentros em todos os continentes do globo que trazem essa ordem geopolítica, nós não temos, certo? Não temos. Em todos os continentes do globo, não. Toda a economia do mundo gira principalmente em torno da Europa, a América do Norte, a Ásia, mas aí no caso, principalmente trazendo para a China, né? Principalmente a China hoje. Na letra C, a proliferação dos conflitos armados de grande porte no globo, como se a gente tivesse guerras mundiais ainda rolando. E a letra C, né, houve uma eliminação, letra D, aliás, eliminação das barreiras de comércio. Não existem mais barreiras comerciais e temos uma plena integração política entre as nações. Isso aqui não aconteceu nem na Europa, né? Que eles ainda estão analisando lá o mercado europeu, né? A União Europeia,
que ainda está gerando conflitos, confusões em relação a isso, tendo em vista aí que nós tivemos o Brexit, a própria Grã-Bretanha, que acabou pedindo arrego, saiu dentro desse sistema. Então tá aí, gente, a nossa análise para essa prova da segunda fase. Espero ter lhe ajudado aí, serve como uma revisão também, né? Agora vamos esperar o resultado, lembrando que o seu resultado vai ser o que você fez na primeira fase, a sua redação e a sua pontuação agora na segunda fase. Gente, saiu a pontuação, não foi boa, seu nome não saiu na lista logo dos 40, olha, fica de olho lá no sistema, não desiste, porque tem um sistema de repescagem na UES, né, que são chamados classificáveis. Como muita gente está de olho no Enem, faculdades particulares, acabam que essas vagas ficam ociosas. Então, se você está na lista dos classificáveis, geralmente cada curso tem 40 vagas e você ficou aí entre o 45º, né, o 50º, não desista não, porque dependendo do curso você pode ser chamado ainda, né, para fazer parte dos quadros dos alunos aí da UES. Tá bom? Então, do mais, a gente encerra, né, a, as aparições do semestre de material de conteúdo para a UES, já que o próximo vestibular provavelmente vai ser só em dezembro ou janeiro do ano que vem, mas eu fico aqui com meu coração grato a vocês. Eu já recebi algumas mensagens lá pelo Instagram, né, de alunos agradecendo por terem recebido o material aqui. Teve gente que fechou a prova de geografia com o material aqui do canal, tá bom? Então eu sou muito grato a vocês que se inscrevem, né, compartilham o nosso material e sempre estão aqui conosco, né? Então, um grande abraço, gente. Boa sorte, né? Boas provas. Se não der certo, não desista. Eu tentei vestibular 4 vezes. Outro dia eu vim aqui para contar como foi essa história. Até mais.